Você já deve ter conhecido alguém assim na infância. Aquele coleguinha babaca e fresquinho que era fofoqueiro e tentava fazer uma tempestade em copo d'água com tudo. Você trouxe a bala e não quer dar pra mim? Vou contar pra todo mundo. Você não fez a lição de casa? Vou contar pra todo mundo. Você tá afim da fulana? Vou contar pra todo mundo. O pequeno canalha já estava tentando conseguir as coisas por meio da difamação, da intimidação, da desinformação e do assassinato de reputações. Infelizmente, essas crianças cresceram e foram trabalhar na Globo News e na Folha. A jornalista da Globo News, Natuza Neri, veio toda pimpona compartilhar uma reportagem da Folha que de outra maneira teria passado batida. Era uma tentativa desesperada de envergonhar em público entidades que não querem chamar Jair Bolsonaro de golpista. A matéria diz assim, abre aspas, entidades representativas do empresariado e da sociedade civil silenciam sobre a conduta de Jair Bolsonaro frente a recentes declarações do presidente em tom de ameaça sobre o processo eleitoral, além de ataques a ministros do STF e da Justiça Eleitoral. A Folha procurou 3 entidades nos últimos dias questionando se, na avaliação dela, o país deveria se preocupar com a possibilidade de Bolsonaro tentar melar as eleições antes e depois da votação e se o pleito estaria ou não em risco. Representantes de apenas 2 entidades responderam. Entre as que se silenciaram estão a OAB, a CNBB, a Fiesp, a CNA, que é a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, e a FEBRABAN, a Federação Brasileira de Bancos. Os jornalistas da Folha pediram que as entidades classificassem se as falas do chefe do executivo seriam 1. Um comportamento golpista que precisa ser levado a sério, 2. Apenas um blefe, ou 3. Críticas abarcadas pela liberdade de expressão. A maioria não respondeu, inclusive entidades tomadas pela esquerda, como a OAB e a CNBB, e é fácil perceber por quê. Em primeiro lugar, porque essa narrativa de golpe já cansou e não tem o menor respaldo na realidade. Está desgastada e esses caras, mais espertos do que a Folha, sabem que se insistirem nessa história de Bolsonaro golpista, vão perder credibilidade e acabar virando piada, igual a Folha. Em segundo lugar, porque eles estão vendo que a candidatura do Lula não está sendo o que foi prometido. A assombração de 9 dedos leva para as ruas pessoas em um número menor do que os neurônios que sobraram na Anitta. Apostar no cavalo manco a essa altura do campeonato não é inteligente. No final, o silêncio dessas entidades é esperado e comum. O que é fora do comum é a sinalização de desespero da Folha de tentar ressuscitar uma narrativa dessas tão 2018 e pior, de pressionar quem não topa participar do joguinho dela. Um jornal com mais de um século de existência agindo como o Sleeping Giants e o Felipe Neto. Que decadência! Essa coisa de lista negra é uma tática muito usada por regimes zé-bigodistas e comunistas no século XX. O partidão criava uma lista de livros, jornalistas, escritores, cientistas e também de cidadãos comuns que representavam uma ameaça ao regime e pronto, queimavam todos, às vezes metaforicamente, às vezes literalmente. China de Mao, Alemanha do Zé Bigode, União Soviética do Stalin, todos esses paraísos adotaram essa tática que a Folha está usando agora. A diferença é que, pela ignorada que ela tomou, a Folha não tem o poder e a influência que pensa que tem. A Folha não é o Adolfo nem o Stalin. Caramba, a Folha não é nem a Folha de 20 anos atrás. Qualquer influenciador digital de 200 mil seguidores mete mais medo nessas entidades do que a Folha. O engraçado é que os Sherlocks da redação não conseguiram enxergar nada de errado com coisas muito mais bizarras que as críticas do presidente, acontecendo bem debaixo do nariz deles. Coisas como o jantar suspeito reunindo gente graúda e investigada do Senado com gente do STF, por exemplo. Também ninguém na Folha achou que é golpe o fato de um ex-presidiário sair por aí falando que vai regular a imprensa caso seja eleito. Não. A Folha acha que golpe é querer transparência nas eleições de um país com um histórico gigante de corrupção e de interferência do judiciário na política. É por isso que agora ela está aí, de mãos dadas com a Natuza Neri, tentando ressuscitar uma narrativa de 2018. A Folha pode agir como um menino fofoqueiro da classe e falar para todo mundo. Não faz diferença, afinal, todo mundo já sabe que ouvir a Folha é perda de tempo.
Gostou desse vídeo? Então inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe com seus amigos. Não gostou? Compartilhe com seus inimigos. Até o próximo vídeo, se o mundo não acabar antes. Por hoje é só.